Bom dia, amigos do Senalba. Hoje estamos ao vivo aqui pela plataforma do Facebook. Um amigo meu, que a gente se conheceu aí há um bom tempo atrás, professor também, historiador, sociólogo, que vai debater junto com a gente aqui com as nossas categorias esse momento tão conturbado que vive o nosso país e se já passou em algum outro momento aí o Rafael Bueno, né, na história, como é que a sociedade vai agora caminhar nessa retomada. Então, a gente chamou ele hoje aí, que nos atendeu prontamente, agradecer muito a disponibilidade dele, porque através da sociologia é como a sociedade pensa, né, e analisa e vê, e a história nos mostra muitas coisas, né, Rafael? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Clayton. Obrigado ao Dr. João Leone, advogado do Senalba, a toda a comunidade filiada, associada ao Senalba, principalmente aos meus colegas e as colegas, né, professoras, educadoras, as pessoas que trabalham nas escolas, o pessoal da limpeza, da alimentação, todos que compõem o quadro que faz a escola, o dia a dia da instituição, da comunidade escolar acontecer. Claro. Porque quando a gente fala, né, Rafael, nas escolas, nos espaços, o professor, a gente está incluindo ali, né, o pessoal da cozinha, né, o pessoal da limpeza, esse pessoal tão importante e que a gente vê que no nosso país ainda não tem uma valorização. A gente anda nos bancos escolares e a gente vê que lembra do pessoal da limpeza no momento da formatura. Não sei se tu concorda que é para fazer aquela foto, aquela, né, que fica todos ali, e depois, no outro dia, a gente passa nos corredores da universidade e aquele pessoal fazendo a limpeza, a maioria sequer dá bom dia. Então, a gente precisa ver esses profissionais com outro olhar. E agora, nessa época de pandemia, o que a gente observa? A tão valorização para esses profissionais que nunca teve, né? Porque se não faz uma limpeza adequada, o vírus aumenta, né? E ao longo da história sempre foi assim. Esses serviços assim tiveram algum momento que foram mais valorizados ou não? Clayton, a conquista por direito, principalmente das empregadas domésticas, né, do pessoal da limpeza, é recente. O Congresso faz dessa década, não é nem do século passado, dessa década, né? A conquista de direitos para as pessoas, principalmente que fazem higienização, o pessoal da limpeza. Bom, o que eu quero dizer, Clayton, já que me perguntou, fez a primeira pergunta enquanto sociólogo, né? Nós temos na sociologia um dos fundadores da sociologia, que é o Durkheim. E o Durkheim, ele explica para nós como funciona a nossa sociedade. Né? Então, nós temos um processo de solidariedade orgânica e mecânica. A gente tem dois processos de comunidade, de sociedade. E quando a gente tem, no momento onde tem um processo de anomia social, que é esse processo que nós estamos vivendo, no momento que a sociedade tem algum desregramento social das instituições, né? E aqui a instituição principal que a gente está falando é a saúde, né? Que é o coronavírus, a sociedade ela se reformula e acha formas de se adequar. E nós tivemos esse momento agora, de fevereiro até pouco tempo atrás, que é onde todo mundo foi solidário, deu um prato de comida para quem precisava, deu uma cesta básica, deu uma roupa, né, ajudou psicólogos de formas gratuitas, né? Só que nós já estamos vivendo no momento dessa convulsão social, também como o Durkheim explica, que nós já estamos vivendo nessa ebulição que ninguém mais aguenta. E posteriormente a esse momento, onde a sociedade não se organiza, esse momento de anomia da sociedade, aonde volta tudo, é o momento mais preocupante. E eu estou vendo que depois que passar as férias, agora de dezembro, não digo nem passar carnaval, porque aqui na nossa região não vive essa especificidade, né? Mas depois que passar janeiro, a volta às aulas, tá? Eu acho um erro grave, né? Voltar às aulas agora no final de ano, colocar as nossas crianças, principalmente, e as nossas professoras, educadoras, pessoal da limpeza, que não pararam de trabalhar durante esse período,
as coordenadoras, né, colocar eles numa verdadeira roleta russa, né, colocar eles num laboratório de experiência agora no final do ano. Então, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de paciência, esperar esse um mês passar agora e deixar as férias. Porque nesse momento de retomada das férias, que ninguém aguenta mais, todo mundo vai para Arroio de Sal, Curumim, vai visitar seus parentes, outras localidades do interior do estado, o vírus vai se propagar ainda mais. Nós estamos com mais de 90%, Clayton, dos leitos hospitalares hoje em Caxias do Sul ocupados, né? E isso é muito preocupante. É muito preocupante porque o vírus está voltando com uma força ainda maior, né? E a gente não sabe quando que vai ter essa vacina, né? Quando vai estar disponível essa vacina aqui para nós. E aí a preocupação aumenta ainda mais pós, né, férias. Eu, enquanto que estou também numa outra área e que atuo muito na área da saúde, né, eu tenho informações mais precisas que quando voltar esse vírus ali em fevereiro vai ser ainda maior. Então, todo o caos que a gente puder evitar, né, essa ebulição social a gente podia evitar, como a retomada das aulas, que eu acho que é precipitado o município fazer isso, né? Claro, e ao longo da história, Rafa, já teve outros momentos de negação, né? Teve outras pandemias, pelo que tu tem de conhecimento, né, da tua área de formação, aconteceu também essa mesma situação, claro que era em outro momento, não tinha tanta informática, né? O negócio era mais papel, não tinha essa tecnologia toda, mas também teve esses momentos de negação que nem a gente está vivendo agora? Com certeza. Uma experiência clara na nossa história, por exemplo, foi no Rio de Janeiro, quando teve a proliferação de muitas doenças, que as pessoas migraram do campo para a cidade em busca de trabalho, e aí nós tivemos, então, uma grande migração dessa população e foi criado as periferias, as grandes favelas, como é denominado no Rio de Janeiro. E como as pessoas moram próximo da outra, teve muitas doenças e foi dizimada milhares de famílias, né, por causa que não teve uma intervenção do governo. Então, nós precisamos ter um governo federal firme, né, que pontue a importância de uma vacina, a importância de uma prevenção, um governo do estado que não, momento de política agora que nós estamos vendo, que não deixa se levar por interesses politiqueiros, mas também um governo municipal que invista na atenção primária. Nós precisamos investir, Clayton, nas agentes comunitárias de saúde, nas agentes de endemias, elas que vão lá bater na casa das pessoas e dizer, olha, tem que tomar o seu remédio, tem que se vacinar, tem que cuidar da nossa criança, cuidar do nosso idoso, porque quando tu previne doenças, se torna mais lucrativo para a saúde, porque tu evita gastar dinheiro lá na frente, né? Quando tu tem o preventivo, tu evita gastar dinheiro, né, para tratar daqui a pouco uma enfermidade maior. Então, na nossa história, nós temos muitas experiências, né, e a atenção da saúde primária, ela é muito importante. Mas quando tu fala, né, principalmente das professoras, nós não precisamos recorrer a muito longe, em outros países, em outros estados do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. Aqui nós tivemos, no Rio Grande do Sul, a maior greve na história do país, dos professores da categoria, foi no governo Pedro Simão. Mais de 90 dias, as professoras do estado estiveram tocando o sininho em frente ao Palácio Piratini por dinheiro. E aqui em Caxias do Sul, liderado pelo Senalba, Clayton, e eu participei lado a lado contigo, com as tuas colegas professoras, o pessoal da limpeza, o pessoal das cozinheiras, a maior greve da educação em Caxias do Sul foi liderada pelo Senalba, né, onde nós tivemos a redução de mais de R$1.000 no salário, extorquido, foi saqueado, roubado mais de R$1.000 do salário das educadoras, das trabalhadoras, né, da educação infantil. Então, isso é uma marca também da nossa história. As professoras ficaram embaixo de chuva, de sol, sem alimentação, acampada em frente à prefeitura, tocando música, megafone, se queimando, muitas com as peles queimadas, para reivindicar o direito, e foram humilhadas por um prefeito que foi cassado, né, por saquear um direito das professoras do nosso município. Claro. A Andréa Bertin, parabéns pela entrevista com o Rafael Bueno, entende bem da valorização pessoal. E a Rose Gomes, esse menino Rafael me representa.
Seguindo a greve, né, Rafael, a gente aprendeu muito com a greve lá em 2017, eu quebrei o braço naquela época, né, uns perderam muito dinheiro, né, eu também tive e pude ver no olhar de cada um o desânimo, né, a gente que é professor vê ali aquele nosso colega, as pessoas que tratam com tanto carinho as crianças serem assim, escanteadas, né, em prol de números. Mas, na live, né, Rafael? Oi? Caiu, né, a live aí. Deu um probleminha, Sim, né? Tá. tudo ok. Não, tranquilo. Então é sobre a educação infantil, né? O que aqueles profissionais passaram lá em 2017, né? Eu percebi, a gente não deixou de lutar. E esse ano iniciamos, apesar do vírus, aí, uma retomada. Não tem realmente tudo que tinha, mas só o fato de dos educadores não perderem mais o ticket de alimentação, poder ter internação e algumas outras coisas, nos dá esperança para que o ano que vem a gente possa estar lutando para recuperar tudo aquilo e lutar por coisas mais, né? Porque a educação infantil ela é fundamental, né, no desenvolvimento da criança, assim como o Sistema Único de Saúde, né? Clayton, eu quero te parabenizar em nome do Senalba, porque eu estive esses dias com a Marlesa Andreassa. A Marlesa, ela é diretora-presidente da FAS, uma grande amiga minha. E aí a gente estava conversando e ela disse assim, pá, olha, o Clayton, se não fosse o Clayton, as professoras da educação infantil, a toda a rede, não teriam os direitos garantidos nessa pandemia. E aí, Clayton, eu fiquei muito feliz, porque eu sou amigo da entidade e também amigo das professoras e sei a diferença desse acordo que tu fizeste, porque enquanto muitos estão desempregados, foram desempregados ou tendo seus direitos cortados, o Senalba garantiu o direito para a grande maioria que são mulheres, 90 e poucos por cento da categoria da educação infantil são mulheres, né? E aí a gente vê a importância de uma mãe, de uma mulher, né? Porque muitas das professoras são mães, e além de ter esse papel, esse ofício de educadora, de estar trabalhando na escola fazendo alimento para outras crianças, ou higienizando a escola, elas têm que cuidar das suas casas, né? Então, elas têm trabalho, muitas vezes, duplo. E agora elas têm que estar em casa, cuidando dos filhos, elaborando aulas, né? Mas também tem a parcela dos pais. Como os pais viram, nesse momento, estão entendendo a importância do professor numa sala de aula, da pré-escola até o ensino médio. O professor nessa greve, nessa pandemia, Clayton, merece voltar para a sala de aula e ser homenageado todos os dias pelos alunos e pelos pais. Porque muitas vezes os pais nem conheciam seus filhos. Porque o pai chega em casa, vai assistir o jogo de futebol, talvez muitos vão conversar com os amigos, a mãe vai limpar a casa, vai assistir a novela, vai tomar chimarrão com a vizinha, e o filho chega todo ansioso, querendo mostrar o caderninho, olha, mãe, o que eu fiz hoje, olha, mãe, o que eu aprendi hoje. Ah, eu não quero saber, eu quero assistir o final da novela. O pai, eu quero assistir meu futebol, quero tomar meu chopp, quero tomar meu chimarrão. E a criança ficaria sem ninguém para conversar. E o único abraço, muitas vezes, que essa criança recebe, o piolho, muitas vezes, que é tirado da cabeça dessa criança, é o professor lá na escola, da escolinha infantil, a escola de educação fundamental, o ensino médio. Então, os professores
pós-pandemia, eu tenho certeza que nós seremos valorizados nas escolas. Mas, infelizmente, aí nós temos um grande calote na educação, Clayton. Eu, enquanto professor de História e Sociologia, é o não pagamento do piso nacional dos professores para os professores do estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um ministro, que foi o Tarso Genro, que foi governador do nosso estado, prometeu pagar o piso e não pagou. Nós tivemos um outro governador, né, que parcelou todos os salários dos nossos professores, dos nossos policiais, servidores do estado, e continuamos parcelando. Tivemos um outro mentiroso que entrou governador, dizendo que não ia mais parcelar e continua parcelando, principalmente num momento de pandemia como nós estamos vivendo. Claro. Temos a Grace Silva, diz que tem muito orgulho do Rafael, te parabeniza por todas as conquistas. Daniel Correia, jornalista, tem uma admiração imensa porque ele fez muitas matérias, né, de altíssimo nível sempre ali quando ele trabalhava no Jornal Pioneiro ali, e continua sempre com muitas reflexões, né, da época das bancas e tudo que ele fez o material aí para o pessoal entender, né, a importância das bancas que tínhamos em Caxias do Sul. O Daniel fazia ótimas reflexões nos vídeos, né. E a Paloma, grande Paloma, lembro da greve, né, nos ajudou muito a montar a comissão de greve, que foi o balizador, que ajudou ali a mediar as tensões em momentos que precisavam ali a gente estar um pouco mais calmo, então liderou junto com outras colegas ali naquele momento, então de grande respeito a Paloma, né? É uma pessoa aí que eu tenho muito respeito, porque a gente consegue ver, né, Rafael, ajuda as pessoas quando a gente precisa, né? Porque quem já perdeu por algum momento alguma mobilidade? Eu naquela época lembro que... Não está saindo, Clayton. Não? Está muito baixo. Tá, vê se melhorou aí. Eu lembro quando eu tinha machucado o braço e gestos simples, como ajudar a servir ali o alimento para a gente poder comer ou ajudar a tirar a mochila das costas, né? Pessoas que têm visão, né? Então a Paloma é uma pessoa que tem muita visão, uma ótima profissional, que agora vai ajudar muito na parte do direito, né, Rafael? Porque está se formando em direito aí, né? Vai poder ajudar muito as categorias, né? Que precisamos de pessoas sensíveis, assim como o Dr. João. Tem a Mari Loz, diz que parabeniza muito aí o Rafael Bueno, a Paloma, né? Por toda a atuação aí que vem sendo feita. Mas, Rafael, tu lembra que ao longo do tempo aí, a educação infantil, como conseguiu ganhar o piso do magistério, né? Hoje estamos aí com um piso inferior, mas ainda temos muito que lutar, que eu vejo que tu luta bastante em várias áreas, que nem a área da assistência com a Marlês. A gente está tentando organizar que os educadores, ninguém também perca o emprego, levando em conta que os caixas dos municípios estão raspados. E o ano passado também teve a baixa de várias áreas, uma delas foi o oficineiro. E na área da educação infantil, a gente fica um pouco triste, porque o único sindicato no estado que luta por essa categoria é só Caxias. E lá em 1940, né, o Getúlio Vargas deu a constituição das leis trabalhistas, mas a gente perdeu muita coisa. Então, é importante esses debates, né, para que a gente não perca a entidade que defenda, né? Porque senão a gente fica sozinho. Tu sabe, Clayton, eu vou te dizer uma coisa assim, tá? Nós estamos num momento de crise realmente econômica, social principalmente, porém, nós temos uma sociedade onde nós pagamos impostos, e não são poucos impostos, né? Porque nós, população, nós não conseguimos sonegar impostos. Quem sonega são aqueles milionários, né, que já, além de oprimir o trabalhador dentro da empresa, eles sabem como sonegar imposto. Agora, quando nós falamos em educação, mas principalmente nos trabalhadores da educação e da rede pública, esses parecem que não merecem. A assistência social também não. O pobre nunca tem vez na sociedade. O morador de rua, aquele que o mendigo, o idoso, o deficiente, né?
Quantas escolas de educação infantil têm acessibilidade hoje para as crianças? Né? Eu ajudo muito a escola Ellen Keller, a qual sou parceiro e tenho muito relacionamento, projeto junto à escola Ellen Keller, uma escola que é para receber crianças com deficiência auditiva, mas não tem acessibilidade para outras crianças que têm deficiências múltiplas, outros tipos de deficiência. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Agora, quando nós falamos em crise e de direitos que tu busca lá na época do Getúlio, o primeiro ponto para tirar recurso aonde quer, assistência social e na educação. Vamos tirar dinheiro da onde? Cortar salário dos professores, cortar salário da assistência social. Mas se a gente não valorizar essa categoria que está lá na ponta, cuidando das nossas crianças, tirando aquelas crianças que estão nas ruas, sendo aliciadas pela drogadição, pela prostituição, nós vamos ter uma geração perdida. E esses oficineiros que estão ali no centro comunitário, estão nos salões de igreja, dando oficina para as nossas crianças, seja de hip hop, seja de leitura, seja de artesanato, mas é importante ter essas pessoas, né, que estão ligados diretamente, principalmente nas periferias da nossa cidade, e não pagar pouco, valorizar, incentivar essas pessoas, né, que possam, quanto mais, estar ligado às nossas crianças. Eu quero dar um alô especial para a Grace, para o Dani, para a Andréia, para a Paloma, para a Mari, né, que estão acompanhando nossa live, entre as outras pessoas que estão ligadas aqui na nossa conversa. Mas dizer, Clayton, quando tu falou em escola, tá, de educação infantil, nós temos um grave problema aqui na nossa cidade, nós temos mais de 600 moradores de rua. Em Caxias do Sul, há pouco tempo atrás, foi fechado os restaurantes comunitários, uma briga que eu encampei, nós conseguimos reabrir via judicial os restaurantes, aqueles que a pessoa vai lá e paga R$1 e se alimenta, tinha sido fechado, nós conseguimos. Os albergues de Caxias tinha 4 albergues, eles foram fechados, ficaram só 2. Agora nós conseguimos reabrir outros trabalhos. É importante a gente ajudar essas pessoas que são invisíveis à sociedade. Nós estamos passando por um período eleitoral. E essas pessoas, muitas dessas pessoas não votam. Mas essas pessoas fazem parte da nossa sociedade. E mesmo não votando, essas pessoas têm uma história de vida, por que elas chegaram nessa vulnerabilidade social. E elas merecem, sim, toda assistência, porque elas são pessoas, elas têm os direitos e deveres. Então, nós não podemos marginalizar essas pessoas que muitas vezes são invisíveis. A gente não tem que só ver essas pessoas. A gente tem que enxergar essas pessoas, muitas vezes, que estão dormindo numa marquise, a gente tem que enxergar, muitas vezes, conversar com elas, conversar e entender essa história. A gente tem muito. Estava falando do Daniel, eu vou dar um exemplo do Daniel, se ele está nos acompanhando. Eu fui num contador ali perto das capelas São Francisco, e tinha um rapaz pintando uma parede, mas fazendo um desenho de uma águia, e me chamou a atenção porque a águia é uma ave que eu gosto muito, que ela voa alto, ela pensa, né, ela é astuta, e ele estava pintando uma parede de uma mecânica. E eu parei para dar os parabéns para ele. E esse rapaz, ele estava alcoolizado, ele já tinha feito uso de drogas, provavelmente, porque ele estava bem conturbado. E eu dei os parabéns para ele. E ele perguntou qual que era a minha profissão. Eu digo, eu sou professor. E aí, o Daniel estava junto comigo, e ele reconheceu esse rapaz. E o Daniel citou o nome dele. Esse cara foi um dos maiores cartunistas, até mais reconhecido do que o Carlos Iotti, o Hadid, no Rio Grande do Sul. E se perdeu, infelizmente, por depressão, por sua história de vida, se perdeu para as drogas. E talvez estava ali fazendo um desenhinho na parede para ganhar poucos reais para usar drogas. Mas essa pessoa tem história. E nós temos que ajudar essas pessoas, encaminhar para a rede socioassistencial. Porque senão nós vamos ter mais e mais gerações perdidas. E nós estamos vendo no momento de pandemia, os governos, Clayton, de Caxias do Sul, do estado do Brasil, têm que se preocupar muito. E te digo isso para ti, Clayton, enquanto presidente de um importante sindicato, é ajudar os nossos profissionais que vão voltar para o mercado de trabalho com assistência psicológica. Porque nossos profissionais vão precisar muito da saúde mental equilibrada. Tá difícil, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Sabe, as pessoas estão se suicidando, o nível de suicídio em Caxias do Sul está elevado, tentativa de suicídio muito mais. Os nossos idosos estão entrando numa depressão muito elevada, os nossos jovens da mesma forma.
Então, é preciso cuidar da saúde mental dos nossos trabalhadores. E fica uma dica para ti, Clayton, porque as nossas crianças vão ser jogadas para os pais, para os professores novamente, né? E nós não podemos deixar que os nossos professores tenham aquele susto, né? E tenham que assumir uma tarefa que eles não estão mais acostumados nesses últimos períodos aqui, porque vai ser um trabalho redobrado até acostumar novamente as nossas crianças dentro do ambiente escolar. Claro, a gente também, nessa época de pandemia, buscamos a FAS ali, os moradores de ruas não tinham máscara, e aí a gente organizou, doamos várias máscaras para que esse pessoal possa também estar se protegendo, né? Porque uma simples máscara pode salvar vidas, no sentido de não passar o vírus e também não pegar. O Daniel Corrêa diz que o nome do cartunista e desenhista é o Siqueira, é um dos melhores que Caxias já viu e precisa de ajuda. E tem a Rose Gomes diz que você, Rafael, consegue ver o morador de rua, então, com um olhar mais sensível, não como um leitor, mas como um ser humano que precisa de ser olhado igual os demais, né? Não é porque ele não vai votar, ou é que ele não tem os documentos, ou que ele não tem um local fixo, né? Que ele precisa não precisa ser enxergado. Então, são essas coisas que a gente vê que está no caminho certo, né? A gente precisa seguir lutando, acreditando e refletindo com a sociedade, né? Esse momento. Por isso que você, como historiador e como sociólogo, consegue ter essa visão do que a história nos mostra e o que a sociedade vai começar a fazer o ano que vem, né? Porque ela vai se desenvolvendo muito em função do que ela escuta também, né, Rafael? Do que ela assiste, né? As pandemias, essas coisas, muitos governos acabavam escondendo, e graças às redes sociais e todas as entidades de proteção ajudam a mostrar o caminho. Clayton, eu quero te dizer uma coisa, nós estamos passando por um momento muito importante agora nesse final de semana. Esse final de semana é o momento que vai decidir a vida da nossa cidade. Desculpa até usar uma expressão meio chula, mas até quando a gente faz as nossas necessidades e puxa a descarga, tem política. Porque tem imposto sobre a água, sobre o esgoto que a gente despeja nos arroios, né? Sobre o vaso que a gente compra tem imposto. E esse imposto ele é administrado por um prefeito. Os vereadores fazem as legislações, têm o poder de fiscalizar e cobrar. Aqui em Caxias do Sul, a tua categoria, qual tu representa, uma das categorias que é a educação, sofreu um grande calote na educação por um governo que prometeu construir escola vertical. Sequer conseguiu, Clayton, reformar as escolas, estavam previstas. Lá na escola, vou te dar o exemplo do desvio Risso, na escola, lá da subprefeitura do Risso, me recorda o nome, por favor, lá na... Aurora Milese? Na Aurora Milese, em Forqueta. Lá na escola do Risso. A escola do Risso tinha 80 alunos, onde a professora Paula e a Paloma eram professoras. A Paula era coordenadora. Santa Rita de Cássia. Tinha 80 alunos e as professoras usando um único vaso, porque todos estavam interditados. A escola Aurora Milese, agora eles estão reformando, tá meio pau lá a reforma também. Estava na garantia, a obra caindo, as salas interditadas. Lá na escola, ali que entra pro cais, ali, como é que é o nome, na Frei Ambrósio, aquele parquinho em estado decadente, perigoso para as nossas crianças. Entre outras escolas que a gente pode citar aqui em Caxias do Sul. E um governo que prometeu construir escola vertical. O povo foi golpeado nas urnas. E aí, Clayton, esse final de semana a gente passa por um processo democrático, onde as pessoas têm, através do seu dedo, que é a maior arma, o dedo é a maior arma, para digitar primeiro para vereador e depois para prefeito, e escolher seu representante. Cuidar aqueles que prometem demais, que falam demais, mas que não têm um histórico. Cuidar também para aqueles que só vão fazer legenda, para eleger talvez 1, 2 vereadores do seu partido e já tem promessas de cargos de confiança em troca disso. As pessoas têm que votar certo, votar naquelas pessoas que saibam que tem um histórico, que tem trabalhos, que tem também resultados no seu histórico, para que possam
né, ali na frente está representando as categorias, a qual também que essas pessoas têm, né, parcerias, porque depois são mais 4 anos que essas pessoas vão ter que aguentar os seus representantes. Peço, por favor, quem está nos assistindo nessa live, não troque seu voto por uma caçamba de cascalho, por uma janta, por um tanque de gasolina, sabe? Porque talvez vocês trocam isso e essa pessoa que está pedindo o seu voto vai te dizer, não, mas eu paguei pelo teu voto, te dei aquele tanque de combustível e tu não vai poder cobrar. Então, durma esse final de semana com a cabeça tranquila, sabendo que vai votar numa pessoa realmente que trabalha. Nós temos 484 candidatos, né? Então, nós temos vários candidatos. Procurem pesquisar o histórico. Não caia num erro, não caia em falsas promessas. Não caia nesses que estão patrocinando agora a postagem com promessas de 300 mil coisas. Analisem bem o histórico e aquele que sempre esteve ao seu lado. Claro. Quero te agradecer muito, Rafael, pela tua disponibilidade, né? Pela toda a tua experiência com essas 2 graduações e que consegue fazer essa reflexão profunda, porque senão a sociedade depois não consegue avançar, né? A gente pensa, mas de fato, quando se não faz um voto consciente, aí a situação fica um pouco mais difícil, né? Então é preciso ter realmente consciência de causa, né? A sociedade precisa colocar pessoas que realmente vão representá-las, né? Para que a gente possa melhorar a vida de todos. Hoje você, como pai, sabe bem disso, né? Que a gente precisa fortalecer as entidades, a assistência social, a educação, o Sistema Único de Saúde, para que nós, enquanto sociedade, possamos viver num espaço melhor. E eu defendo, Clayton, uma escola gratuita da pré-escola à pós-graduação. Porque, como eu falei antes, nós somos pagadores de impostos. Eu, a minha filha, a Maria Rafaela, eu vou matricular ela no momento certo numa escola pública, é meu direito. É o direito de toda criança estudar numa escola pública com qualidade, mas principalmente que o professor seja valorizado. O professor merece e deve ser valorizado. Porque o professor, a professora da educação infantil, por exemplo, ela não é a tia da escola, ela não é a Tata, ela é a professora, ela é a educadora. Ela faz aquilo que os pais deveriam de fazer. Ensinar os primeiros passos, ensinar uma alimentação correta, ensinar as cores, ensinar a distinguir o certo do errado. Então, precisa passar por uma valorização. Eu defendo, Clayton, muito, eu acho que o sindicato tem que defender isso também, a questão de concursos para a educação infantil. Claro. Nós precisamos defender o concurso para a educação infantil. Por que só para o ensino fundamental? Nós não podemos ter essa discrepância de categorias. Ou é professor, ou é professor. Então, temos que lutar por isso, Clayton, sabe? E aqui tu tem um parceiro, um colega professor também, que vai estar do teu lado, com certeza, em muitas lutas, para que a gente consiga isso para as professoras. Claro, se Deus quiser. Um forte abraço, Rafael. Tudo de bom para ti. Muito obrigado, um abraço a todos que acompanharam a nossa live. Muito obrigado e um ótimo final de semana. Igualmente.